Lucas capítulo 19, versículo 11. Acompanha comigo, por favor. Ouvindo ele isso, Jesus prosseguiu e contou uma parábola por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. E disse: um homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de ser feito rei e depois voltar. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Guarde bem esse verso 14. Verso 15. E aconteceu que quando ele voltou depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5. A este também respondeu: da mesma maneira, tu receberás 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. Verso 21. Pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O Senhor lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei? Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltasse, eu teria recolhido com juros. E disse aos que estavam ali: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos digo que todo aquele que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o verso 27. Quanto, porém, aos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os na minha frente. Até aí, queridos, olha para cá, por favor. O contexto aqui de Lucas, que nós estamos pregando, né? Essa é a 100ª pregação, isso mesmo? 100ª pregação. Aqui é o mesmo contexto das 2 últimas mensagens. Jesus, ele está saindo de Jericó e está indo rumo a Jerusalém. E ali ele vai pegar uma subida bem íngreme, né? Cerca de 25 quilômetros ali, morro acima. E ele vai dessa forma, resoluto de cumprir sua missão. Ele sabe: o Pai me propôs algo, me determinou algo, e convém que eu vá e morra pelas pessoas. E então, ele está indo de forma resoluta, marchando rumo à sua morte em Jerusalém. E eu disse nas últimas pregações que ali também aconteceria a festa da Páscoa, e por conta disso, muitas pessoas acabavam indo. Tanto é que, na média de 5 vezes, aumentava a população de Jerusalém nessa época de festa, porque ia muita gente para lá. Só que naquela festa ali, nesta em particular, havia algo que não havia nas outras. Um certo Jesus Cristo estar ali. Nas outras festas ele não foi. Não foi como Cristo, nessa ele estaria ali. E veja, havia ali muitas pessoas que criam que ele era o Messias, porque no seu ministério terreno, as pregações, os milagres, as pessoas foram vendo e foram crendo. Em contrapartida, algumas outras diziam: não, esse é um impostor. E por conta de ter essa mística já em torno de Jesus Cristo, as pessoas ficavam curiosas e, consequentemente, mais e mais pessoas chegavam junto a ele. Porque eles sabiam: essa festa aqui não vai ser como as demais. Só que uma coisa que era certa: as pessoas, elas estavam se juntando e pensando: olha, já que tem um rapaz, um homem dizendo que é o Messias, alguns estão dizendo que estão vendo milagres dele, viram ele fazer diversas coisas, até ressuscitar morto. Então é possível que de fato o reino de Deus esteja chegando. Só que eles pensavam que, mais uma vez, era algo externo, algo físico. E Jesus, então, ele vai contar essa parábola com o objetivo de ensinar a eles: não, vocês não entenderam. Eu já expliquei uma vez e vou explicar novamente. Lembra? No capítulo 17, volta só algumas folhas aí. Lucas 17, versículo 20. Aqui Jesus já tinha explicado. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Verso 21. Nem dirão: está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Volta lá para o capítulo 19. O problema é que, mesmo dito isto, anteriormente ele tinha dito, os discípulos e muitas pessoas continuavam com o mesmo pensamento: não, de fato vai vir alguém que vai nos livrar
do tacão do Império Romano, da soberania romana, então a gente vai ser livre, de fato. E não é isso que aconteceu, sabemos que não é isso que aconteceu, porque Jesus Cristo disse que o reino dele não era dessa forma. Então, resumindo, nessa parábola que nós lemos aqui, basicamente é isso. Um homem, ele se ausenta para ser coroado rei, consagrado rei. Só que antes dele sair, ele deixa Minas, e Minas era dinheiro, dinheiro mesmo, com alguns servos. Depois desse período, ele volta e cobra aquilo que ele deixou. Olha, como que vocês trataram aquilo que eu deixei na mão de vocês? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Quero passar alguns princípios, então. Põe ali o primeiro, por favor, meu irmão. O primeiro princípio que nós vemos é a importância da fidelidade. Versículo 13. Leia comigo novamente, por favor. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai-as até que eu volte. É fundamental sabermos que os servos de Cristo têm um trabalho árduo até a sua volta. Assim como esses homens da parábola, todos nós é assim. E essa mina que ele deixa ali com esses homens era uma moeda grega equivalente a 100 denários. Um denário era equivalente a um dia de um trabalhador comum, né? Ou seja, ele deixou 100 dias de trabalho em dinheiro com aquelas pessoas e disse: administrem, administrem. E aqui é uma parábola cujo significado está bem explícito, né? Aquele rei que vai ser consagrado rei, que foi a outro reino para depois voltar, é o próprio Cristo. Ele fez isso quando ele está indo para Jerusalém. Entenda o contexto. Ele está indo para Jerusalém e ele conta essa parábola para dizer: olha, assim como esse rei vai ser coroado e vai voltar cobrando aquilo que ele deixou com vocês, assim também vai acontecer comigo. Eu estou indo, morrerei, ressuscitarei, subirei aos céus, mas voltarei. Essa é a certeza que nós temos. A alusão é a ele mesmo. Tanto é que em Lucas 18, ele vai dizer isso, Lucas 18, 31. Depois em João 14, né, um versículo muito conhecido, João 14, 3, vai dizer assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus ele deixou bem explicado: eu vou, mas num tirinho de pedra, num estalar de dedos, eu vou e eu volto. E neste período ao qual nós ficamos sem o rei, de forma física, assim como ele deixou esses servos incumbidos de algumas missões, como administrar essa mina, assim é comigo e com você. Claro que é. A parábola ela vai falar especificamente a respeito de dinheiro, né? Mina era dinheiro. Tem uma parábola bem parecida com essa, que é a parábola dos talentos, e ali também é relacionada a dinheiro. Para você ver que Jesus fala bastante disso, né? Mas é claro que nós podemos aplicar isso em todas as áreas. Talentos, dons, dinheiros, todas as coisas. Essa aplicação vale para todos nós, com certeza, e para todas essas coisas. E veja o que aquele homem fez, aquele último servo. Ele desperdiçou dinheiro. E Jesus o repreendeu. Jesus não era mão de vaca, não, mas repreendeu esse homem. Você precisa saber administrar corretamente as suas finanças. Eu e você precisamos também, porque você sabia que as nossas finanças, elas falam muito da nossa espiritualidade? Pessoas que vivem capengando, vivem no negativo. A forma como você trata o dinheiro fala muito da sua espiritualidade, da sua fidelidade ao Senhor. E veja isso não é verdade. Algumas pessoas dizem assim: olha, tempo é dinheiro. Então, quando você desperdiça dinheiro, você está perdendo tempo. E o tempo é Deus que dá. Você está desperdiçando a sua vida. Quanto tempo que Deus tem dado a mim e a você, que nós, por vezes, não desperdiçamos em coisas fúteis. Eu acho que é no Instagram, né? Ele tem uma parte nas configurações ali, que ele marca, acho que quantas horas você ficou em determinado aplicativo, né? Instagram, WhatsApp, Google e por aí vai. Se pararmos para fazer uma autoanálise, veremos que perdemos tanto tempo com rede social, tanto tempo com coisa fútil. É aquele videozinho que você começa a ver, né? Ah, legalzinho, passa 1, passa 2 e 3. Daqui a pouco você está preso ao celular 40 minutos e nem notou. Nossa, já passou tudo isso aqui de tempo. Você poderia estar usando esse tempo de forma mais produtiva. Poderia estar estudando, lendo a Bíblia, crescendo em conhecimento, poderia estar ajudando alguém. Mas não, perdemos constantemente o nosso valioso tempo com coisas inúteis. Sem falar na preguiça, né? Que é algo que toma mais tempo da gente que preguiça. É aquele bendito soneca, né? Você põe para despertar às 5h30, 5h40,
5h50. 6 horas, 6h10. E se acordar às 6h20, chega atrasado. Perdemos tempo quando fazemos as coisas de forma devagar e de forma preguiçosa. Estamos desperdiçando dons, talentos e benefícios que Deus nos dá. Já ouviu aquela expressão? Estou matando o tempo. É verdade. Você está matando a sua vida. Porque tempo não volta. Se você recebe dinheiro, uma bolada em dinheiro, se você tiver um pouco de sabedoria em termos de aplicação e finanças, você consegue fazer mais dinheiro com dinheiro. Tempo você não consegue. Aquele tempo que você perdeu lá esticadão no sofá, à toa, como dizem meus filhos, avulso, acabou. Não volta mais. Não volta. É por isso que é importante eu e você analisarmos como a gente está administrando o nosso tempo. Porque o tempo é uma dádiva de Deus. Eu desafio você a fazer, sabe o quê? Chegue no final do seu dia e pergunte a si mesmo: quanto eu fui produtivo hoje? E analise as coisas que você fez. Se você fez uma leitura, quantas páginas? Se você estudou, quanto tempo? Se você foi, sei lá, se trabalha mecânica ou fazer alguma outra coisa, um pedreiro, idiota, quantos metros de muro eu fiz? Analise. Quão produtivo eu fui. Em relação ao próprio dinheiro também é a mesma coisa. Não podemos desperdiçar de jeito nenhum. Eu falar para você, meu filho fala que se eu for à praia com um sorrisal, lembra o sorrisal, aquele efervescente, né? Se eu for à praia com um, eu volto inteiro, porque eu vou com a mão assim, não abro de jeito nenhum. Eu falo, não é questão de não abrir, é questão que a gente tem que aprender a dar valor nas coisas, porque tudo é valor. Essa semana aconteceu uma coisa lá em casa, né? Meu filho estava procurando aquele olhinho Singer de colocar na bicicleta. Pai, eu não achei, vou comprar outro. Eu falei, não vai de jeito nenhum. Nossa, pai, é 7 conto. Vai procurar o negócio. Por quê? Daí você vai, compra outro. Daí você volta, acha. Daí você pensa, nossa, que bênção, agora tem 2 vidrinhos de óleo. Não, não tem, você desperdiçou dinheiro. Você poderia estar gastando com outra coisa. Então, é de suma importância fazermos essa análise. E os dons e talentos que Deus nos dá, nós também podemos sempre pensar, olha, eu estou usando isso aqui de forma correta? Eu estou sendo produtivo para Deus ou estou servindo aos irmãos? Porque quantos aqui, queridos, têm inúmeras habilidades e acabam fazendo como esse servo aqui, escondem, põe para debaixo do pano, não usufrui, não deixa ninguém usufruir. Eu lembro que tínhamos um irmão que ele sabia muita coisa mesmo, elétrica, hidráulica, pedreiro, trocar criança, fazia tudo. E tem algo que é chamado de marido de aluguel, né? O que seria o marido de aluguel? É uma pessoa que faz as coisinhas de casa que precisa fazer, né? Fio descascado, chuveiro pingando, resistência queimada, um monte de coisinha. E esse irmão sabe o que ele fazia? Como ele tinha bastante habilidade com isso, ele separava ali pelo menos 1, 2 dias na semana e ia na casa das irmãs mais velhas que tinham dificuldade ou de outras pessoas, né? Fala assim, olha, faz uma listinha de tudo que precisa na sua casa lá, que essa semana eu venho e arrumo. Ora, era uma facilidade que ele tinha, por que não abençoar os outros? Por que não usar os nossos dons, talentos na igreja? Quantas coisas é necessário fazer na igreja? E por vezes você não faz. Precisa de pessoa para o louvor, precisa de líder de pequeno grupo, precisa de gente cantando, pregando, limpando a igreja, sabia, irmãs? Precisa de gente para escala de faxina, aleluias. Que Deus toque o seu coração essa noite. Há inúmeras coisas. Portaria. Crianças, quando nós fazemos aquela reunião mensal, precisa. E por vezes nós acabamos escondendo o nosso talento. Mas a melhor aplicação aqui é óbvio, né? Que de fato é o evangelho mesmo. De fato é o evangelho. Quantas oportunidades nós desperdiçamos com pessoas ao nosso redor, carentes de Deus, angustiadas, e nós não fazemos nada. Imagina se toda a igreja tivesse o seguinte pensamento: olha, os dias de culto eu vou orar mais do que eu oro normalmente. Os dias de culto eu vou tirar para sempre estar convidando pessoas para virem. Hoje em dia, mensagem do WhatsApp, meu Deus, você manda 1 milhão de gente. E se nós tivéssemos todos esse entendimento de que, olha, quem que eu posso levar hoje? Quem que eu posso convidar? O fulano faz tempo que eu estou chamando, vou chamar o outro agora. O parente do outro. Está com problema na família, no casamento, com o filho.
E se nós, como igreja, tivéssemos esse entendimento, você já pensou que, olha, provavelmente cadeiras vazias assim não teria. Só que é importante eu e você vermos que essa é uma função nossa. Nossa, da igreja, não apenas do pastor. É uma função de todos nós. Eu lembro que em Guaratinguetá nós tínhamos um retiro chamado Impacto, que era numa chácara e era normalmente sexta, sábado, domingo, né? Sexta noite, sábado, domingo, e depois mudou, ficou só sábado, domingo. E os líderes de pequeno grupo, lá na época eu só liderava pequeno grupo, não era pastor ainda, mas nós queríamos a todo custo levar pessoas para esse retiro, porque nós sabíamos, ali o evangelho é pregado, e se a pessoa for ali, tem sim a possibilidade de Deus tocar o coração daquelas pessoas. Eu lembro que teve uma vez, meu pequeno grupo não levou ninguém, eu fiquei tão angustiado, triste, que vergonha. Aí no outro, convidei um monte de gente, não tinha ninguém de novo. Eu lembro que onde eu morava lá em Guaratinguetá, né, tinha um túnel debaixo da Dutra e ficava aqueles rapazinhos pedindo dinheiro do lado do outro, assim, sabe, parando o trânsito, pedindo moedinha, né? Eu passei e falei assim, ô fulano, você está muito ocupado aí? O cara estava até meio calibrado. Eu vou te levar a um lugar que vai mudar a sua vida. Como assim? Acho que ele pensou que era uma cachaçaria, né? Eu falei, não. Entra aqui no carro. Eu lembro que eu coloquei o moleque para dentro do carro. Levei, só voltei com ele depois de 2 dias. Se converteu, não sei, mas é o que estava ao meu alcance. Né? Foi um sequestro benigno, não sei se pode dizer assim, né? Mas nós temos que ter esse anseio de ver vidas sendo transformadas. A igreja precisa entender isso daí. E veja, a quem foi confiado aqui vai ser cobrado? Todos nós aqui conhecemos o evangelho. Todos nós. E Jesus que deixou claro, eu vou e quando eu voltar, eu vou cobrar todo mundo. Para que você, de fato, apresente as suas contas, as suas finanças, a sua vida, para ver como que você andou. E você precisa entender que Deus não nos salvou simplesmente para que nós possamos ir ao culto de domingo e voltarmos para a nossa casa. Que Deus não transformou a sua vida, não te livrou do inferno, para que você apenas ocupasse um lugar nessa cadeira nos dias de domingo, de quarta-feira. Ele fez isso em nossas vidas, mas para que nós também pudéssemos ser instrumentos para que outras vidas fossem transformadas. Eu não sei se a rede social hoje em dia ela traz preguiça para as pessoas, né? Porque você põe vídeo, põe um monte de coisa. Agora veja a igreja primitiva, não tinha rede social. Todo o império foi alcançado. Inúmeras pessoas foram alcançadas pela mensagem de Cristo. E você pergunta, como, pastor? Sabe como? Pessoas comuns, assim como todos nós aqui. Diz a Escritura que eles saíam tagarelando o evangelho, literalmente falando. Mas calma aí, Deus é tão bom para você que você não fala dele para ninguém. Você não testemunha dele para ninguém. Ele mudou a sua vida, mas você não consegue nem convidar alguém para vir ao culto. Quando você vai a uma pizzaria boa, você indica a pizzaria. Por que com a igreja não faremos assim? Por que com Cristo não faremos da mesma forma? Aqueles que ouviram o evangelho têm a obrigação de proclamá-lo. Obrigação. Nós devemos não apenas ser instrumentos verbais na vida das pessoas, mas que através do nosso comportamento, do nosso procedimento, trabalho, escola, faculdade, não importa onde, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Porque essa parábola, ela adverte para que nós permaneçamos fiéis até Cristo voltar. Isso é de suma importância. Segundo, é a parte boa. Seremos recompensados pela nossa fidelidade. Acompanhe o versículo 15, por favor. E aconteceu quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 5. A este também respondeu, da mesma forma, tu recebe 5 cidades. Prestação de conta. Quem não gosta de prestar conta é porque está devendo, você sabe, né? Quem não gosta de prestar conta é que está devendo. Marido que fica com senha no WhatsApp para a esposa não ver, eita, cuidado, hein? Não existe isso no casamento. E a minha privacidade acabou quando você disse sim lá atrás no altar. Acabou. Prestar conta. Aqui na igreja prestamos conta. E eu e o tesoureiro enviamos constantemente relatório aos irmãos. O dinheiro não é nosso, a gente é apenas administrador. Prestamos conta de tudo, a vida é assim.
E veja, 2 servos, eles demonstraram fidelidade e fizeram um relatório positivo. A fidelidade daqueles homens foi recompensada. É isso que você sempre devemos ter em mente. A nossa fidelidade, por mais que talvez não seja recompensada diante dos homens, diante do Senhor ela vai ser recompensada. Por isso a importância de permanecer fiel. Ele diz, olha, um vai reinar sobre 10 cidades, outro sobre 5. E é claro, né, que o texto não é em relação à salvação de forma alguma. Mas você vê que eles receberam a mesma quantia, né? Cada um recebeu uma mina. Um multiplicou mais que o outro. Na parábola dos talentos é diferente. Na parábola dos talentos, um recebe 5, outro recebe 2. Mas, via de regra, na nossa vida, sabia que vai ser assim? Nem todos começam na mesma posição. Não. Todos aqui começaram com a mesma condição financeira? Uma família estabilizada? Carro na garagem? Não, claro que não. Mas ainda assim nós não temos desculpa para multiplicar, para não multiplicar as coisas que Deus nos dá. Nós não escolhemos nascer perfeitos ou com deficiência. Não escolhemos. Não escolhemos nascer bonitos ou feios, apesar que dá para dar uma arrumada, né, no meio do caminho. Mas a vida é injusta, sabia? Olha aqui, na parábola dos talentos, por exemplo, um começou com 5, outro com 2, outro com 1. A vida é assim. Um nasceu com um carro na garagem, o outro nasceu num barraco alugado. Qual o problema? Alguns saem atrás da corrida da vida. O que a gente não pode é dar desculpa. Não pode dar desculpa. É tão sério, né? Essas políticas de hoje em dia, né, somos todos iguais. Eu acho uma palhaçada, gente. Eu dou risada. Política de inclusão. Daí você olha lá. Apresentadores de TV. Você já viu alguma feia? Sem dente da frente? Vamos ver. O feinho sai perdendo, faz parte. Aceita. Na hora de casar, o feio precisa olhar para si e saber, gente, eu tenho que ir de acordo com o meu nível. Fulano é muita coisa para mim, não dá não. Tem que ter essa consciência. As pessoas recebem talentos diferentes e Deus vai nos cobrar de acordo com a nossa capacidade. É isso que a Escritura diz a mim e a você. E você percebeu que Deus ele não xingou aquele que de uma mina fez 5? Porque um de uma mina fez 10, joia. O outro de uma mesma mina fez 5. O que Deus fez? Animal, burro, não trabalhou direito. Ele não xingou. Fez o seu melhor? Isso que importa. Será que aquele que rendeu mais, ele não rendeu mais porque ele teve mais dedicação, acordou mais cedo, trabalhou mais e foi menos preguiçoso? Via de regra, sabia que é assim que funcionam nossas vidas? Essa é a regra. Acorde cedo, trabalhe duro, durma tarde, durma menos e seja mais próspero e avance mais. Aí você está orando para Deus, me abençoa, acordando 9h30 da manhã. Que jeito, não dá. Trabalho duro, assim é a vida. Você não precisa se esforçar, meu querido irmão e irmã, para ser melhor que os outros. Isso é um problema que nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração ele é corrupto e enganoso. Você não precisa se esforçar para ser melhor que os outros, mas você precisa se esforçar constantemente para ser melhor do que você mesmo, do que o seu de ontem. Você não precisa ficar preocupado em ser melhor que o seu vizinho, mas você precisa constantemente pensar, olha, eu estou dando o meu melhor? Eu estou me esforçando o máximo que eu posso? Porque por vezes vai acontecer assim, olha, você se dedica a fazer algo durante um período de 10 horas. E às vezes o seu vizinho dedica metade do período e o resultado é o mesmo que você. Isso significa o quê? Ora, que ele é mais competente, que ele tem mais habilidade em relação àquilo lá. Qual o problema? A única coisa que isso mostra é que é melhor que você. E você saber que há pessoas que são melhores que você, gente, isso é libertador. É libertador você saber, olha, você não é a última bolacha do pacote, você não é o melhor naquilo que você faz. Existem inúmeras pessoas que fazem o que você faz bem melhor, num tempo muito mais curto. É por isso que eu não fico frustrado de, nossa, tem um monte de pastor melhor que eu, gente. Você acha que eu fico preocupado? Não, eu me esforço para ser o melhor que eu posso para os irmãos, o melhor que eu posso em relação aos meus filhos, ser o melhor pai para eles, o melhor marido para minha esposa. É assim que a gente tem que agir. A questão que você devemos pensar é, eu dei o meu melhor?
Diante das minhas limitações, capacidades, eu dei o meu melhor. Se você fez, querido, e o outro ainda assim sobressaiu sobre você, fica em paz, descansa. Quantas vezes eu já comecei a ensinar pessoas, por exemplo, violão. Daí está lá, ensino no mesmo período. Vai, faz. Um faz melhor que o outro, fazer o quê? Faz parte da vida isso daí. Lá em casa, eu não cobro que os meus filhos, que eles sejam melhores que os outros, jamais. Igual uma vez, acho que a gente ia em outra igreja e o meu filho que toca viu o outro rapazinho tocando. Nossa, pai, toca muito melhor que eu, né? Falei, muito, bem melhor. Deixou você no chinelo. Eu fico até triste, né? Essa é a vida, filho. Agora você precisa chegar em casa e se dedicar, e tocar, e treinar. Não é para você ser melhor que ele. É para você dar o seu melhor para Deus. Se dedicar para o Senhor. É isso que eu e você devemos fazer. Então, contando que você acorde cedo, que você se dedique, que você se esforce, que você não seja preguiçoso, que você chegue ao seu limite. Descansa. E às vezes o seu limite, é claro, né? Vai ter gente que faz melhor. Não tem problema em relação a isso. Ainda assim, vai ter pessoas melhores que a gente. E é tão bom saber, sabe por quê? Daí você não fica se cobrando muito. Você vai se cobrar o básico, né? Mas não fica se martirizando, não. Ai, fulano faz melhor que eu. Faz. Tem pai que é melhor que você? Tem. Tem pastor que é melhor que eu? Tem. Tem gente que dirige melhor que você? Tem. Tem gente com mais dinheiro que você? Tem. Essa é a vida. Essa é a vida. Não tem problema. Em relação ao reino de Deus, eu e você devemos lembrar que também vai haver uma recompensa por nossa entrega aqui. É isso que a Escritura diz. A salvação, ela vem mediante o favor e a graça de Jesus Cristo, mas, salvos pela graça, o Senhor nos ordena a trabalhar. E de acordo com o nosso trabalho, seremos recompensados lá. É o que a Bíblia vai dizer, né? O nosso galardão, a nossa recompensa. Pastor, como que vai ser isso? Eu não sei. Quando chegar lá, a gente vai descobrir. Mas eu sei que vai haver recompensa, claro, porque é o que a Escritura diz. Aqueles que forem encontrados fiéis, esses serão colocados em posições privilegiadas. É o Senhor que diz. Tanto é que William Hendricks, ele diz, né, de uma forma que eu acho fantástica esse resumo, ele diz assim: em sua gloriosa vinda, Jesus enaltecerá os servos fiéis e galardoará em proporção ao grau de fidelidade os que tiverem mostrado. Ele lhes dará a oportunidade de prestar serviço ainda maior no novo céu e na nova terra. Não sabemos exatamente como vai ser esse galardão, mas vindo de Deus pode ter certeza que é coisa boa. E isso depende do tanto que a gente se esforça. E o último, para encerrar, terceiro, põe ele, por favor. A punição dos servos infiéis e o extermínio dos inimigos. Eu coloquei a palavra extermínio aqui, proposital, tá? Acompanhe comigo o versículo 14, por favor. Mas os seus concidadãos o odiavam. Enviaram atrás dele uma delegação dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Odiavam e não queriam que aquele senhor reinasse sobre eles. Por mais que essa delegação foi montada para que eles pudessem agir, para que aquele rei não fosse coroado e não governasse, não adiantou nada. Não adiantou. Ele foi coroado e ele voltou. E a mesma coisa vai acontecer com o nosso Senhor. Não importa quem se levante. Ele é rei. Ele voltará. Ele governará. Ele vai abençoar aqueles que fizeram o que é reto, mas também vai punir aqueles que fizeram o que é errado. Nós vemos basicamente aqui dois tipos de pessoa, né? Primeiro nós vemos o infiel e os inimigos. Podemos dividir assim. O infiel, alguns escritores vão dizer que, olha, são aqueles judeus, né, que tiveram a oportunidade constantemente de ver Jesus Cristo diante deles e mesmo assim não aproveitaram. O William Hendricks vai dizer que este infiel é o falso crente. Aquele que era apenas nominal, aquele que estava no culto domingo. Sabia até cantar umas musiquinhas. Sair daqui era vida louca. O servo infiel, para encobrir sua preguiça e omissão, ele coloca a culpa no próprio Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 21. No próprio Senhor. Pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste, colhes o que não semeaste. Ele culpa até o Senhor dele. Eu e você, nós não temos desculpas aqui, porque lembra o que ele fez com a mina dele? Colocou num pano e não teve rendimento nenhum. Nós não temos desculpa para não rendermos pelo menos o mínimo para o Senhor. Em relação ao trabalho para Deus, irmãos, não temos desculpa. Qual a sua deficiência, qual a sua debilidade para você falar: olha, eu não posso trabalhar para Deus por conta disso aqui. Nós não podemos, de fato, falar: Senhor,
Olha, eu não vou tanto ao culto porque eu tenho dificuldade financeira. Ainda que tenha. Será que a dificuldade financeira é tanto a ponto de você não focar naquilo que é principal, sendo que em casa tem TV a cabo, tem internet, tem Netflix, tem um monte de coisa? Será que realmente o problema é foco, é mostrar aquilo que é importante? A ordem do Senhor foi incisiva aqui no versículo 24. E disse aos que estavam ali: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. Você percebeu que aquele que tinha pouco, aquele que já tinha muito, ele acabou recebendo ainda mais. Por quê? Porque é assim, quem mais trabalha, mais tem. Quem mais se dedica, mais vai ser recompensado. Por isso, você precisamos sempre lembrar que o cristão ele tem que se dedicar ao máximo em tudo que ele fizer. E toda vez eu conto aquela história de Lutero, né? Lembra? Lutero chega no sapateiro, lá o sapateiro diz: Lutero, converti, o que eu faço agora? E Lutero pergunta: qual o seu ofício? Ele diz: eu faço sapatos. Volte para sua casa e faça os melhores sapatos que você puder. Meu irmão, se nós entendermos isso daqui, isso já é um testemunho nosso para as pessoas, no trabalho, em todo lugar. Trabalharmos com dedicação, com afinco, sem esquecer que a neutralidade e a omissão são ofensas ao Senhor e prejuízo à sua causa. Prejuízo, sim. E veja, além desses homens infiéis aqui, teve esses que se opuseram de fato, né? Se opuseram contra o nobre, não adiantou nada. Este homem foi declarado rei, voltou, governou. Em toda a história, nós vemos inimigos tentando frustrar os planos do Senhor. E eu estou encerrando. Toda a história nós vemos isso. Jesus Cristo aqui ele deixa claro nessa parábola: nada vai impedir que eu volte, recompense, cobre e puna. Nada vai impedir que eu governe, que eu reine, absolutamente nada. E ao longo da história nós vemos isso. O inimigo por diversas vezes se levantando para impedir os planos de Deus e sempre frustrando. Nós vemos Faraó mandando matar as crianças que nasciam, os meninos. Mata no parto, que passar do parto, joga no rio. Não adiantou. Nós vemos os babilônios escravizando o povo de Deus. Israel chegou a ter 70 pessoas apenas como nação. 70. E ainda assim, os planos de Deus não foram frustrados. Nós vemos o Império Romano, com toda a sua pompa e poder dos Césares, não conseguiram impedir o propósito de Deus. É por isso que nessa parábola eu e você podemos ter certeza, assim como o Senhor disse, Ele vai voltar, vai reinar. Não tem como fugirmos disso daqui. E ainda que as coisas possam ficar difíceis para nós, claro que pode. Ainda que a nossa liberdade seja tolhida, ainda que sejamos presos por conta da nossa profissão de fé, você acha que não tem essa possibilidade? Tem. Mas isso não vai impedir o Senhor de voltar, reinar e recompensar aqueles que por amor a Ele não negam a verdade, continuam fiéis. Aqueles que mesmo diante da morte, ou no nosso caso, né? Diante de sermos ceifados das redes sociais, diante de perdermos a nossa liberdade ou até a prisão. Ora, não devemos negar essa verdade de forma alguma. A igreja de Deus, ela vai permanecer. Vai. Nunca ninguém derrotou. Você acha que agora vai? Eu desafio você, chegue na sua casa e olhe no mapa lá, Israel. Põe um mapa bem grande. Eu acho que uma vez que eu fui na casa do Henrique, o Henrique tem um mapa bem grande lá. Você começa a procurar Israel, mas você tem que quase colocar uma lupa para você achar o bendito Israel. Cercado por árabes, muçulmanos, explosivos, todo esse povo aí. Minúsculo. Israel permanece de pé. Nada pode parar a igreja do Senhor. E nós vemos, por último, para encerrar aqui, a punição aos inimigos do Senhor. Aqueles que de fato se opõem ao rei, né? Aqueles que dizem, não queremos ser governados por ti. E é claro que tem. Claro que tem. Versículo 27, acompanhe comigo, por favor. Lucas 19, 27. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, fazei o carinho na minha frente. Trazei-os aqui e eu não julgo ninguém, está todo mundo salvo. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Que palavra dura, hein? Ausência de alívio total.
Compaixão? Nenhuma. Nenhuma. Zero. Lembra aquela parábola do rico e do Lázaro, onde o rico está no inferno, dizendo assim: Pai Abraão, deixa que Lázaro venha aqui e molhe a ponta da minha língua. O que é molhar a ponta da língua em meio ao sofrimento do fogo do inferno? Nada. Mas você lembra o que o Senhor disse? Não. Não. Nem o mínimo de alívio sequer. Não. Assim vai acontecer com esses que, de forma resoluta, dizem: não queremos que o Senhor governe sobre nós. Não, de forma nenhuma. Nós queremos ser senhores de nós. Então, certo? Põe Tessalonicenses ali, por favor. 2 Tessalonicenses, olha o que Paulo vai dizer. Com aqueles que deliberadamente decidem não se dobrar diante do rei. E para vós, que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus Cristo se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Sofrerão como castigo, perdição eterna, longe da presença do Senhor. É duro, não é? Mas é exatamente o que a Escritura diz com aqueles que deliberadamente dizem: não, esse rei na minha vida não. Esse rei na minha vida que eu não quero. Apocalipse também vai detalhar algumas coisas a respeito da vinda de Jesus Cristo, de como ele agiria. Põe ele, por favor. Apocalipse 6, versículo 16 e 17, vai dizer assim: e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? O desespero daquelas pessoas que não se dobraram diante do Senhor quando ele regressar vai ser tão grande, que eles vão dizer assim: ó montes, caí sobre nós. Preferimos ser esmagados por um Everest do que enfrentarmos a ira do Cordeiro. Tem mais algum ali ou não? Apocalipse 14, 10. Aqueles que não se dobram também beberá o vinho da ira de Deus, preparado no cálice de sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Ah, pastor, mas o Deus é amor. Ele é amor dando oportunidade aqui para você, que você está tendo de novo hoje. Quando essas oportunidades não são aproveitadas, o Deus que nós teremos o encontro é esse. Sem chance. Tanto Zaqueu, na parábola anterior que eu contei, que nós falamos aqui, como esses servos fiéis, o que se espera deles é que eles demonstrem a sua fé, sabe como? Através de ações. Lembra Zaqueu? O que testificou que ele de fato tinha recebido a Cristo genuinamente foi que ele já não fazia aquilo que ele fez no passado. Mudou. Isso é conversão. É você abandonar algumas coisas. Por isso eu e você devemos também demonstrar o nosso serviço ao Senhor através de arrependimento contínuo. Enquanto nós estamos nesse período que o Senhor foi ser nomeado rei para voltar, Ele espera que todos nós permaneçamos fiéis. E é claro, em relação ao Evangelho, muito mais nós que conhecemos as boas novas da salvação, devemos nos esforçar a cada dia para que mais pessoas também tenham esse conhecimento. Que sejamos de fato, queridos, luz aqui nessa cidade. Quantos aqui não conhecem pessoas perdidas, longe do Senhor? E às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas fúteis e não fazemos nenhum convite sequer para essas pessoas. No dia do juízo, o Rei Jesus, Ele vai recompensar a cada um de nós, conforme aquilo que fizemos e também conforme aquilo que deixamos de fazer. Mas que Ele possa nos dar a graça de encontrarmos a mim e a você fiéis. Amém, meus irmãos?